Muito prazer. Eu vou ler um versículo da Bíblia. Hebreus capítulo 10. Versículo 39. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu li só um versículo. Em 98, então faz uns 15 anos, 15 anos atrás eu fui para o Brasil. Então o pastor Intessaga, ele se aproximou, né, e antes da gente partir pro Brasil, ele falou, nossa, essa vez você vai bem para longe, né? Quando longe, como eu estava impulsado, eu pensei, é Seul, Gangwon-do. Aí ele falou, não, você vai bem para longe. E no meu coração eu pensei, nossa, chegou o que tinha que vir. Eu não queria perguntar. Depois, quando eu vi o mapa, depois eu vi que estava escrito no documento, né, que eu ia para São Paulo, Brasil. Então, na minha mala não tinha nada preparado. Foi Deus quem preparou, né? Você pega o ônibus da Car e vai pro Brasil. Então, foi a primeira coisa que o pastor falou para mim. E ele falou, você prega no avião. Eu não conheço nada do Brasil. Eu só sabia do Pelé, Amazonas, só isso que eu sabia do Brasil. Eu fui pro Brasil, eu passei antes nos Estados Unidos e depois eu fui pro Brasil. No começo, a igreja que me mandou, o seminário, a igreja, eu não queria decepcionar. Por isso, eu emagreci 14 quilos. Eu tinha 77 quilos e estava pesando 63 quilos. Não cabia nenhuma roupa minha. E por um ano, eu estava que nem um mudo e como um surdo. Com uma nova cultura. Eu queria decorar as palavras para pregar o evangelho. Mas eu descobri que o demônio do Brasil e o demônio da Coreia são iguais. Depois de um ano, o primeiro Natal que eu passei lá, todas as coisas Deus ajudou. Realmente, assim como Deus falou, Ele ajudou em tudo. Quando a gente chegou no Brasil, quando a gente não sabia onde tinha que dormir, um coreano, ele veio se encontrar com a gente. Ele deu o quarto dele pra gente e por 3 meses Deus permitiu a gente dormir naquela casa. Dia 15 de janeiro, eu fiquei ali. Então, depois de um tempo, eles deram anistia para as pessoas e a gente recebeu anistia, minha família toda, né? Então, eu recebi muitas graças. Então, do dia 15 de janeiro, a gente chegou, dia 25 de dezembro, a gente passou o primeiro Natal no Brasil, no verão. Passando esse Natal, não tinha uma pessoa sequer para tirar nossa foto. Então, com a câmera automática, a gente colocou em cima da mesa e as 4 pessoas tiraram a foto. Então, tirar uma pessoa de Satanás é muito difícil. Então, eu tinha muitas pessoas, muitas vezes eu preguei o evangelho, eu tinha o meu costume. Então, as pessoas podem escutar o evangelho, mas com isso não dava para estabelecer uma igreja. Então, a gente alugou uma pequena casa. E quando qualquer pessoa visse, só podia aparecer herege, as pessoas desprezavam, as pessoas nos perseguiam. E foi assim que eu comecei a viver no Brasil. E no começo era bem difícil, assim como o missionário de antes falou. Realmente, eu não queria decepcionar o pastor e a missão. Depois veio um telefonema do pastor, eu tive um problema que eu recebi uma grande repreensão dele. E no meu coração, eu consegui compreender as pessoas que partiam da igreja. E também começou a fluir um coração de ficar contra a igreja. E aí, dentro do meu coração, o país que chamava Brasil, parecia tão bom. E depois começou a vir, não era mais o nome Brasil para mim, era um país, era um Brasil, né?
Era um país, dava raiva do Brasil. Eu tinha raiva, né, de São Paulo. Mas nada, não, porque eu não fui pela minha vontade. Quando eu vi, não tinha esperança nenhuma. Assim como está escrito em Atos, eu já não tinha mais esperança nenhuma de viver. Tanta teoria que eu tinha. Quanto tempo eu preguei na classe evangélica? Nada disso ia adiantar para mim. Naquele tempo, o pastor falou, eu peguei só uma fita, olhe para a serpente de bronze. Eu queria fazer por mim, eu queria olhar para mim. Mas quando eu escutei aquela palavra de olhe para a serpente de bronze de Números capítulo 21, quando eu olhei para mim, eu queria me proteger. Os olhos de olhar para olhar para a situação, isso não se tornou, mas se tornou poder o quê? A palavra olha para a serpente de bronze. Aquela palavra fechou meus olhos para a situação e eu comecei a olhar para a promessa. Se Deus não ajudar, vamos fracassar. Se for para voltar para a Coreia fracassado, então vamos voltar. Quando eu não queria fracassar, então estava bem difícil, mas quando eu queria fracassar, desde então, já não a situação, mas a palavra entrando no meu coração, começou a surgir uma força de desprezar a situação. Então eu já não queria mais me proteger. Assim como aquela palavra. Eu queria acreditar naquela palavra que dizia na Bíblia. E até eu acreditar nessa palavra demorou 2 anos, assim como como José ficou preso na prisão. E depois, desde então, Deus falou, se eu olhar para a serpente de bronze, eu tinha muitas serpentes abrasadoras, muitos problemas, mas esses problemas já não se tornavam mais problemas. Deus acabou com o meu próprio trabalho, mas agora através de Deus, através do Senhor, sempre através de mim, tudo era errado. Ai, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer? Era tudo vago. Tudo era vago. Mas Deus queria me ensinar isso. Desde então, Deus começou a estabelecer dentro do meu coração acreditar em Deus. E eu vi Deus passando de Romanos capítulo 7 para Romanos capítulo 8. Desde então, eu já não estava mais me esforçando, mas Deus estava trabalhando. Eu saí para trás, Deus saiu para frente. Então, faz 3 anos, há 3 anos eu vim para a Coreia e depois, agora eu tô aqui de novo. Assim como em Lucas capítulo 15. Então, matemos um novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Dessa mesma forma, eu vi o coração do pastor muito feliz. No primeiro dia não foi assim. No primeiro dia, no dia que teve a cerimônia de encerramento, 70 missionários se reuniram, o pastor entrou na sala. E assim que ele se sentou, ele falou, vai todo mundo embora! 70 pessoas vieram agora. O que vocês vieram fazer agora? Vocês vieram fazer comunhão? Vai embora, todo mundo para sua casa. Assim como a Noemi falou para as noras, vai, cada uma volta para sua casa. Dessa mesma forma. Eu vi aquele coração chateado do pastor. Eu senti isso no meu coração. E eu consegui entender porque o pastor estava tão bravo com a gente. Naquele dia ele comprou massa de tchajang pra gente, massa chinesa pra gente. Realmente eu estava com vontade de comer aquilo. Mas quando eu vi aquele coração do pastor clamando, por um lado no meu coração, eu não conseguia comer aquele macarrão. Então ele estava fazendo comunhão, mas eu não estava entendendo, porque como eu estava no senior, eu estava fazendo classe evangélica para os russos, eu estava 10 dias longe, então eu não conseguia entender direito o que o pastor Parker estava querendo dizer. E no segundo dia de manhã, o pastor, dentre tantos missionários, ele chamou justo o meu nome. E falou e pregou sobre João capítulo 5. Naquele tempo, o primeiro dia que o pastor Parker ficou bravo, qual foi o motivo? Quando o pastor Parker falava, quem quer testemunhar? Todo mundo se escondia. Mas, agora,
Todos os missionários queriam testemunhar, tava fazendo fila. Aí os outros, eles ficavam brigando para pegar o microfone. Quando ele falou, querem ser curado? Dessa forma, o enfermo havia 38 anos. Jesus Cristo estava falando para aquele enfermo há 38 anos. O coração de querer ser curado. O coração de vomitar o seu coração. Não tem ninguém que me ponha no tanque. Ele estava testemunhando isso. E o Espírito Santo de Deus, realmente dentro do meu coração também, dos missionários, ele começou a fazer eu sentir. Escutando essa pregação, essa palavra, no ano passado, no mês de outubro, o pastor Park veio para o acampamento mundial do Chile, e quando ele me viu, ele falou, como é que tá a reforma da igreja de São Paulo? Tá indo tudo bem? A gente comprou um supermercado, que antigamente a gente tinha 2 andares esse supermercado, e a gente, quando quer fazer o acampamento mundial, ou acampamento, ou retiro, ficava pequeno. Então a gente levantou o 2º andar. A gente estava fazendo reforma nessa igreja. Mas aí eu pensei, nossa, se eu encontrar com o pastor Parker, ele vai perguntar sobre o prédio. Aí eu pedi para São Paulo me mandar foto. Eu tava com as fotos preparadas na minha mala. E aí o pastor logo perguntou, tá fazendo bem a reforma? Eu falei, sim. Então, se eu mostrasse as fotos, logo ele poderia entender. Aí eu mostrei as fotos para ele. Quando o pastor olhou para as fotos, ele logo que viu as fotos, ele olhou com olhos bem redondos para mim. A igreja tem que ser construída aqui. A nossa igreja pode sentar 700 pessoas. Mas assim que o pastor Park viu a nossa reforma, ele falou, não, a igreja tem que ser aqui, nesse 2º andar. Eu escutei uma coisa que eu não podia nem imaginar. O pastor Park já tinha visto, já tinha falado, aqui ia ser bom se fizesse dormitório, né, salas. Aí a gente já tinha feito toda a reforma, a gente subiu 4 metros, a gente colocou isopor, a gente fez como um sanduíche, a gente subiu 2 metros em cima, né. Então já tava tudo reformado, né, por fora, assim. Aí ele falou, aqui ia ser bom se fosse a sala de culto. Nossa, eu fiquei tão assustado que eu parei de respirar naquela hora. Ai, pastor, mas já acabamos a reforma. Se a gente fizer sala de culto, vai sentar 1000 pessoas aqui e não vai suportar o peso, então não dá. Aí ele... Peso? Não, isso não se torna problema. Isso não é problema. Aí o pastor falou, não é problema. Mas para mim era um grande problema. Mas para ele falou que não era. Imagina. Aí ele falou, não, isso não é problema. A gente já tinha feito todas as paredes ao redor. E aí, como é que a gente tem que fazer, pastor? Isso é muito fácil, ele falou. Ah, é fácil? Então, como é que é fácil? Ó, escuta bem o que eu vou te falar. Sabe quando o pneu do carro fura? Aí você tem aquele macaco, não tem? Sim, tem o macaco. Então você pega esses macacos e sobe o telhado. Nossa, eu não sei quantos metros quadrados tem nesse 400 peão. Então, 1000 metros quadrados, imagina subir 2 metros. Então, como a gente fez tesoura de ferro, como é que a gente com macaco vai subir todo esse telhado? Quando eu escutei isso... O quê? Macaco? Macaco? Aí, macaco? Ele é macaco. Ele falou que era simples. Ele falou, ó, escuta bem. Com esse macaco, quando você crescer, quando você subir, você não pode subir de uma vez. Você tem que subir pouquinho por pouquinho. Com 4 metros de altura já. Então, para fazer sala de culto, tem que subir mais 2 metros. Então, a gente tinha que começar tudo de novo. Realmente, dentro do nosso coração, do meu coração, esse tão grande telhado, 1000 metros quadrados, subir 2 metros com macaco. Não, parecia que o pastor estava teimando.
Aí eu pensei, nossa, ele tá me pegando, tá pegando no meu pé, mas tá exagerando. Parecia que ele tava pegando demais no meu pé. Realmente eu não conseguia digerir aquilo. Eu falava pro pastor que não ia dar certo, mas o pastor Park já tinha decidido no coração que ia dar. No coração do pastor Park já estava decidido que ia dar. Ele, assim como se ele já quisesse falar isso pra mim, né? Por isso que ele puxou esse assunto. Por mais que eu falasse o aspecto que não ia dar, ele falava que ia dar. E aí o ancião estava passando na minha frente naquela hora e eu falei, ancião, aqui a gente tem que fazer a igreja e estão falando pra gente subir 2 metros o telhado. Aí o ancião ficou olhando pra mim, ele ficou quieto. Realmente, quando ele fica em tentação, ele fica bem quietinho. E aí eu fiquei assim, aliviado. Por quê? Porque metade da minha agonia passou pra ele. Aí do outro lado passou o evangelista Jang, né? E ele trabalha com a gente. Aí eu falei, evangelista, o pastor Park mandou a gente subir mais 2 metros o teto. Com um macaco ele mandou subir os 2 metros o teto. O quê? Macaco? Macaco, uma coisa que a gente jamais havia escutado. E o pastor estava falando aquilo. E toda a pregação, o pastor Park estava falando, levanta-te, toma teu leito e anda. Na conferência do Chile, ele continuamente falava isso. Então, eu era como a enferma há 38 anos, eu queria me levantar. E ele estava falando para eu me levantar e andar. No começo, no meu coração, eu pensei, nossa, por que eu estou com tanto fardo? Nossa, por que eu estou tão agoniado? Quando eu via, assim como o servo antigo de Abraão, o servo antigo de Abraão, ele estava agoniado. Ele pensava, quando ele ficou preso no pensamento de que ele tinha que arranjar uma esposa para Isaac, ele segurou aquela agonia. Ele estava agoniado. Ele queria levar Isaac. Mas conversando com Abraão, o coração de Abraão passou, o coração do antigo servo, a promessa de Deus já preparou a esposa para ele. Entrando essa promessa, o antigo servo de Abraão foi ganhar a nora de Abraão. A nora do pastor Park também é brasileira. Então eu tinha um fardo no meu coração, mas para o pastor era uma coisa fácil. É uma coisa simples. Aí ele estava falando para mim, levanta-te, toma o teu leite e anda. Então, mesmo sabendo a minha situação, levanta-te, toma o teu leite e anda. Não uma igreja que senta 700 pessoas, mas ele queria uma igreja que sentasse mais de 1000 pessoas. Eu voltei para o São Paulo com o coração trocado. Isso foi gratificante. E aí eu falei para os irmãos da igreja. Levanta-te, toma o teu leite e anda. Estão mandando eu me levantar. Eu vou aceitar essa palavra ou você aceitar meu pensamento? Eu tive uma briga no meu pensamento. Mas, quando a palavra de Deus entrou no coração quando o pastor falou pra mim, nada do que ele falou deu errado. Então, por 28 anos, tudo que ele me falou, nada do que ele falou deu errado pra mim. Então, dessa forma, se o pastor que falou que é simples, se ele falou que isso não é problema, então... Aí, quando eu falei isso para os irmãos começaram a cochichar. Eu também compreendi o coração deles. Por quê? Porque eu também fiz igual. Se eu não ver, se eu tirar fé, parece que ele está exagerando. Às vezes até dá para compreender porque as pessoas partem da igreja. Ele quer me abençoar, ele quer me levantar. Ele quer me tirar daquela sujeira, naquela fé. Se não entrar a fé de Jesus Cristo, se tirar a fé de Jesus Cristo, então parece que está exagerando, parece que está teimando, parece que está me perturbando. Surge esse tipo de coração. E os irmãos da igreja começaram a cochichar. Não falaram, mas no fundo do coração deles. Algumas pessoas falaram na cara. Como isso é vontade de Deus? Isso é vontade do pastor Park. Então e eu? Eu não aceitei como palavra do homem, eu aceitei como palavra de Deus. E desde então Deus trabalhou. Não foi o pastor Park que falou, foi Deus que falou através dele. E assim eu fiz comunhão. Mas no fundo do coração, tem algumas pessoas, alguns irmãos brasileiros que são especialistas, né? São profissionais em construção. E eles falaram, é impossível. Aí eu falei, mas Deus consegue. Mas e o homem? Não consegue.
Aí eu perguntei, tem essa forma de construção no Brasil? Não existe. Aí eles falaram, não, não existe. A gente procurou realmente, não existe. Eu não sei se na Coreia existe, mas no Brasil não existe. Algumas pessoas vieram me procurar, pastor. Agora é outubro. No ano que vem, no mês de fevereiro, o pastor Park vai vir. Então espera ele vir. Se acontecer alguma coisa de errado com esse teto, se ficar torto e cair, a gente vai ter um grande problema, pastor. A gente vai morrer. E as pessoas estavam trabalhando do lado. Sabe o que era mais difícil no meu coração? Era o medo. Vieram 11 missionários temporários e numa altura de 15 metros eles estavam levantando tijolo. Imagina, de 15 metros subir mais 2 metros, 17 metros. Se de 17 metros olhar para baixo, fica balançando o andaime. Imagina, se no dia que cair, isso é morte. Os missionários temporários trabalhando, os seminaristas trabalhando. Então, eles estavam trabalhando numa altura de quase 20 metros. Então eu senti medo no meu coração. Satanás começou a colocar esse coração dentro de mim. Mas sabe o que foi incrível? Nada se tornou problema. É simples. Isso entrou no meu coração. A gente tirando esse teto, a gente colocava o tijolo por fora. Então era a mesma coisa que a gente estava fazendo pelo chão, né? E aí a gente comprou 60 macacos. Porque a gente queria alugar, mas nenhum lugar alugava. A gente comprou 68 macacos. E em cada coluna a gente colocou um macaco. Aí em cada coluna um subiu. Aí embaixo a gente colocou uma madeira e a gente colocou um macaco. Aí eu segurei o microfone. Aí eu falava, Como a gente tinha cortado já o ferro, a gente colocou um suporte. Tava tudo cortado, né, as colunas. Aí eu falava, Aí os 68 pessoas pegavam o macaco. Sabe o que é incrível? Aquele teto começou a subir. O teto começou a subir, pouco a pouco. Nossa, foi tão legal. Tá subindo! Aí todo mundo ficou tão feliz e a gente levando. Isso não podia entortar. Se entortasse um pouquinho sequer, então a gente não podia segurar esse peso tão grande. A gente colocou tanta coisa embaixo, mas no dia em que entortasse um pouco, já era tudo. Subiu 1 metro. Sabe, a gente achou incrível. 1,20 m, 1,40 m. Subiu 1,80 m. Subiu 40 centímetros e começou a balançar. Aquele baita teto, o rosto de todo mundo começou a ficar branco. Pastor! O teto tá balançado! Então, o lado que balançava começou a entortar. Nossa, meu fígado quase saiu pela boca. Vai parar ou vai continuar? Cada vez que a gente mexia no macaco, balançava. Mas o pastor Park falou, não tem problema nenhum. É simples. Aí eu falei pelo microfone, o pastor Park falou que é simples. Vamos! Quando subiu 1,20 m, onde estava cortado ali, a gente pegou e enfiou um outro ferro. Realmente, no nosso coração, depois que a gente colocou aquilo, o ancião pegou o microfone. Eu tenho muita vergonha. O teto estava subindo, mas o meu coração que estava tão alto diante de Deus, Deus abaixou. Se eu pudesse ter um buraco, agora eu me escondia nisso. Isso não era a palavra do ancião. Todos os irmãos da nossa igreja. Todo mundo sabe pela teoria a fé. Irmãos que viveram dentro do seu pensamento, naquele momento quebraram isso. A gente não levantou o teto, mas Deus trocou todo o coração dos irmãos pela fé. Uma coisa que eu agradeço é que o meu filho estava vendo isso. O meu filho, eu criei ele muito bem. E um dia, meu filho, assim como apareceu na história real,
ele começou a fazer musculação. Eu pensei, tá bom. Aí um dia ele cometeu uma coisa errada, aí eu gritei, Youngjan! Aí ele, pai! Ele segurou meu braço. Ele nunca fez isso na vida dele. Que o senhor tá fazendo? Aí eu, ai, seu moleque! Eu não conseguia mais segurar. Aí naquele momento eu percebi que eu era o meu limite. Aqui é meu limite. Eu queria criar meu filho, criar bem, como filho de pastor. Mas quando eu escutei isso do pastor, sabe o que eu escutei do pastor? Seu filho é uma bagunça, né? Quando eu queria criar, o que eu escutei do pastor foi isso. Meu filho, ele viu a gente levantar o teto e me ajudou. Eu não falei. Mas ele viu aceitando a palavra do pastor e seguindo essa palavra. Essa vez o pastor veio no mês de março e não tinha essa conferência, mas ele veio. A primeira coisa que ele subiu foi ali pro segundo andar e depois que ele viu, nossa, tá muito melhor do que eu imaginava. Isso realmente, se fosse pelo método deles, a gente tinha que cortar, tirar tudo, telhado, imagina, e daí ia ter goteira, depois ia dar uma bagunça. Mas em 2 dias, a gente demorou alguns dias para preparar, mas em 2 dias tudo subiu. Dentro do coração dos irmãos, trocou todo. É impossível, vamos ver se vai dar certo, vamos ver realmente como vai dar. Todo mundo tava, alguns irmãos com os olhos tortos vendo, a maioria desses irmãos trocaram o coração. Nossa, dentro de Deus dá. Isso é vida espiritual. O meu filho, essa vez ele veio, o pastor Park veio para a conferência e ele perguntou quem vai aqui traduzir. Tinha muitas pessoas para traduzir. Tinha a missionária Adriana, que ela é brasileira e sabe. O genro também é brasileiro. Ele sabe traduzir. Então tinha várias pessoas para traduzir. Eu falei, pastor, tem muitas pessoas para traduzir. Aí ele falou, então manda o Youngjun traduzir. Mas pastor, ele tá trabalhando. O filho de um missionário, por que você tá deixando trabalhar? Aí eu liguei pro meu filho, ô Yong, o pastor tá falando para você traduzir. Mas pai, e o trabalho? Porque ele tá perguntando, por que você tá trabalhando? E o gratificante é que dentro do coração dele, ele tinha 2 coisas que ele não poderia... tem 2 coisas no coração dele. Ou ele seria pregador como pai, ou senão ele cantaria no coral Graças, porque ele gosta de cantar. Mas Deus trocou o coração dele quando ele se encontrou com o pastor. E ele traduziu e não foi trabalhar. E ele tinha muita coisa importante para fazer, mas ele deixou tudo e foi traduzir. E então ele traduz muito bem, porque ele frequentou a faculdade lá. Então ele traduz muito bem. Então ele traduziu muito bem o pastor Park. O pastor Park falou pro Young, você entra no seminário. Se eu falasse para ele ir pro seminário, ele não iria. Mas o pastor Park falou, você entra no seminário. Ele deixou o trabalho... Ele deixou todas as coisas que ele tinha que fazer no trabalho e ele entrou no seminário essa vez. E partindo no aeroporto, ele falou, pai, ora por mim. Dentre 3 coisas, uma vai acontecer. Ou eu vou vir fugido, ou eu vou ser expulso, ou senão eu vou voltar como missionário. Mas ele não fugiu e nem foi expulso ainda. Então ele está sendo treinado agora e ele falou que está bem legal. Dentro do meu coração, realmente... O Brasil se tornou um país muito abençoado para o meu espírito. Assim como ele protegeu as 7 famílias do Noé, assim também o meu filho, a minha filha, ele está permitindo viver pelo Evangelho. Deus está trabalhando. No começo parece que não ia dar certo. Parecia que Deus não estava trabalhando pelo meu filho, protegendo meu filho, mas Deus estava. Deus protegeu. Enquanto eu vivo... pregando o evangelho. Essa palavra que eu testemunhei hoje é que o pastor pregou.
Em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém, irmão? Irmão, é você mesmo, né? Quando eu estava em Yosu... Não, Songjon? É em Songjon que eu estava? Vendo os irmãos de Yosu, eu fico muito feliz. Em um dia, em tal dia, Deus falou no meu coração. Você não é o do que retrocede, mas você é o da fé. Todos que te encontrarem, os que te encontrarem, vai ganhar a fé da salvação. Realmente, depois disso, as pessoas se encontrando comigo, se encontrando com o evangelho que existe no meu coração, esse evangelho que existe dentro da igreja, vive. Então, essas pessoas vivem. Por muito tempo, eu também, no meu pensamento, parecia que não ia dar certo, vivendo dentro do meu limite. Eu retrocedi, eu caí na situação, mas em tal dia Deus falou, fez comunhão para mim. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos pessoas que temos fé para salvar a alma das pessoas. Ah, sim. Ah, Deus falou que eu sou aquele que tem fé. Ah, então eu recebi essa palavra. Então não só eu, mas os irmãos que estão ao meu redor, o meu filho. Eu vi Deus conduzindo pela fé, pelo evangelho, faz 3 anos que eu não venho, né, e essa vez vindo, fazendo comunhão com os missionários, todos na mesma dificuldade, problema na cultura, passando por essas dificuldades. Eu também era uma pessoa fracassada, e dentro dos missionários, escutando o testemunho deles, eu agradeci muito o testemunho deles. Assim como quando o filho voltou, o pai matou o novilho e falou, comamos e regozijemo-nos. Assim também, depois de 16 anos, pela primeira vez, com os missionários, ele fez a gente visitar as igrejas. Assim, a gente viu que era o coração do pai. Comamos e regozijemo-nos. Realmente, ele ficou bravo, ele ficou chateado. Mas assim como quando o filho pródigo voltou, Deus também dentro do meu coração. O pastor Parker não está aqui, mas aquela felicidade de comer e se regozijar, ele também quer colocar isso no nosso coração. Isso eu agradeço. Essa noite também, eu agradeço muito por poder encontrar com vocês. Muito obrigado. Até aqui.